que um dos grandes amigos do Dr. José Elias Tágera era o ex-governador do estado, Freitas Neto. A nossa repórter Ana Paula Barreira está com ele neste exato momento e a gente conversa com ela a partir de agora. Boa noite, Ana. Que momento difícil para todos, não só para a família, mas também para os amigos, não é mesmo? Boa noite, Bia. Boa noite, Chico. Seguimos aqui, com as homenagens para o Dr. José, nosso querido Dr. José, que merece. Hoje foi o dia dedicado a ele, trazendo, boas lembranças, bons momentos das pessoas que tiveram essa oportunidade. E eu estou ao lado aqui do Freitas Neto, que é um grande amigo, tem uma história com o Dr. José, muitas memórias boas, muita coisa boa para relembrar. O que o Dr. José representa na sua vida, como amigo e também como um grande empreendedor, senhor que foi um grande político, foi governador do estado, senador. Como que é para o senhor ter ele na sua história? Boa noite. Boa noite. O Dr. José Elias Tágera, era conhecido em Teresina muito, ele marcou a história da nossa cidade e a história de nosso estado. Um empreendedor nato, começou muito cedo ainda com seu pai e se tornou um dos maiores empresários do Piauí, muito dinâmico, muito atuante e diversificou suas atividades, antes no comércio varejista, depois passou para a área de telecomunicações, motocicletas, automóveis, botou um jornal antes da TV, depois a nossa TV Antena 10, enfim, foi um homem que teve uma atuação, como disse, muito marcante. E quem o conhecia ficava logo com o seu jeito, muito educado, muito agradável, amigo dos amigos, gostava de agradar as pessoas, isso era da sua índole, de modo que você o conhecia e não esquecia mais, não é? Eu tive a oportunidade de tratar com ele, de conviver com ele. Logo que voltei, quando passei 8 anos em São Paulo, estudando para me formar em Ciências Econômicas, logo que cheguei, fui ser diretor da GESPISA. Aí passei a tratar com ele também de problemas do Piauí, de problemas daquelas funções em que eu exercia. Daí eu passei para deputado, passei para prefeito, para deputado federal, para governador, para senador, tendo o doutor Zé Elias sempre como um amigo e até como um conselheiro. Nos últimos anos em que ele ainda estava atuando, minhas conversas com ele eram na sua sala, lá na TV, aqui na TV Antena 10. Eram umas visitas muito agradáveis. Quando a gente ia para dar uma entrevista na TV, não podia deixar de conversar, de passar os fatos, de comentarmos os fatos da vida do Piauí, da vida de Teresina, da vida nacional, que era um homem muito lustro. E apesar dessa grande carreira na área do empreendedorismo, do comércio, que ele marcou a sua presença como um empresário mesmo competente e vencedor, ele também foi um homem de associativismo, Ele presidiu a nossa tradicional Associação Comercial Piauiense por longos anos. Ele foi uma temporada no primeiro mandato, depois outra temporada no segundo mandato. E como presidente da Associação Comercial, ele chegou a vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais no Brasil. E presidiu o Conselho Deliberativo do SEBRAE, também foi um criador da FAET, a faculdade que era da Associação Comercial e que dava cursos nessa área voltada para atividades empresariais, de modo que ele foi um homem múltiplo. Além disso, pai de família, muito querido, um homem que se destacou em todos os setores em que ele atuou e deixa uma lacuna enorme na vida de Teresina, na vida do Piauí, além, evidentemente, entre seus familiares e sua legião de amigos e admiradores. O que o senhor fala aí sobre a oportunidade, um homem simples e que deu muita oportunidade para muita gente, tem essa trajetória marcante aqui no Piauí. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar pela primeira vez, de assinar uma carteira, graças à oportunidade que ele
dava para essas pessoas. E tem muita gente ao longo do dia aí que a gente viu que estava comentando sobre essa oportunidade, que lembra que o primeiro emprego quem deu foi ele. Então, isso também é muito marcante, né? Trazer isso para o estado do Piauí, né? Dar oportunidade para as pessoas trabalharem, querendo ou não, isso movimenta a economia. Como ele tinha um grupo, né, grande, com algumas empresas, ele deu essa oportunidade que você fala a muita gente. E a diferença é que ele gostava disso, ele ficava feliz em poder oferecer uma oportunidade de trabalho a quem precisava. Ele, como eu disse, era uma pessoa muito que gostava de ajudar, era da sua índole, era do seu jeito. Não é? Uma pessoa que olhava para os lados, não era egoísta de querer só para si. Era uma pessoa que trabalhou, cresceu, se desenvolveu empresarialmente, mas soube dividir com atenção aos seus colaboradores, aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus conterrâneos. O que o senhor tem assim, de mais marcante da vivência entre o senhor e o doutor José na vida pessoal, assim, que ficou marcada, assim, esses momentos? Olha, nós convivemos muito, né? Em muitos eventos sociais, em momentos de comemoração, ou da vida dele, ou da atividade dele, e eu da minha, né? E nós sempre estávamos juntos, né? Tivemos muitas oportunidades de estarmos juntos. E ele era marcante por causa da sua própria personalidade. Então, o que me lembra dele é as conversas que eu tinha com ele, né? Somente em função da minha atividade política. Ele era um homem experiente, e aí eu conversava com ele, trocava ideias, pedia sugestões, e isso é o que mais marcou. As conversas que eu tinha com ele, me lembro demais da sua sala, lá na TV Antena 10, que, como eu já disse aqui e repito, foi os últimos ambientes em que eu frequentei conversando particularmente com ele. Certo, então eu quero agradecer ao senhor por abrir esse espaço aqui, por nos dar essa oportunidade de conversar, né, para contar um pouquinho da sua vivência com o Dr. José, um cara muito especial, alegre, que gostava, né, de presentear as pessoas. Eu fui muito presenteada por ele, né, vim de fora e eu fiquei impressionada, né, por conta que eu passei por várias emissoras lá no estado de Goiás, e quando eu cheguei aqui na TV Antena 10, eu vi ele andando assim, nos corredores, aí me disseram, esse é o dono da TV Antena 10. Eu, meu Deus, passando, cumprimentando desde a portaria até a última pessoa que ele entrava lá no suíte, ele cumprimentava todo mundo. Então, essa é a lembrança, né, esse carinho, né, de quem foi o Dr. José. Perfeitamente, é isso que você está dizendo. E eu fico muito grato por essa oportunidade que você me dá para prestar aqui essa homenagem, que ele é mais do que merecedor, porque, infelizmente, eu não me encontrava em Teresina no dia de ontem. Eu fui surpreendido com a notícia do falecimento dele logo de manhã, mas não estava aqui, só retornei para Teresina hoje, de modo que eu não pude estar para acompanhar os seus funerais e prestar minha última homenagem a este grande homem, esse grande piauiense. Tá certo, muito obrigada. Bia, Chico, segue aí com as homenagens, né, para o Dr. José, mostrando mais um pouco da importância dele aqui para a história do Piauí, para sua família e para todos nós do Grupo Jet Honda, do Grupo Jet, na verdade, né? Volto com vocês. Obrigada, Ana Paula Barreira. A gente viu agora a homenagem feita pelo ex-governador do estado, Freitas Neto. Daí a gente já tem um parâmetro também da importância do doutor José Elias Tágera para o estado do Piauí. E vamos falar desse finalzinho, né, desse ao vivo. Chico Filho, Ana Paula dizendo que ele presenteava muito. Gostava muito, viu, Bia? Ele chegava aqui na TV e ele ia na sala dele. Quando ele voltava da sala para cumprimentar aqui as pessoas na redação, ele sempre vinha com um presente. Você ganhou presente? Ganhei, eu ainda peguei uns presentinhos. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu ganhei livros, né? Ele me mostrou uma mesa cheia de livros, ele disse que adorava presentear e dar livro para as pessoas, e falou muito sobre educação nessa conversa que eu tive com ele, a primeira conversa. E aí, sabe, eu saí com as mãos, Chico Filho, cheias de bombons, muitos doces, e aí ele falava assim, não, pegue mais, eu já não conseguia segurar, e aí eu comecei a lembrar de todos os relatos que os funcionários trazem pra gente, falando dessa pessoa que entrava aqui e era igual a todo mundo, com certeza, e tratava todo mundo de igual para igual e presenteava
porque era mais do que presente, Sim, era, sim. era um gesto de carinho mesmo. Aqui éramos todos como se fôssemos filhos que ele criava, não era, Chico? Isso mesmo. Entre alguns presentes que eu ganhei do Dr. José, eu tenho uma gravata que ele me deu. Até hoje ainda Isso, tem? eu tenho guardada a gravata, né? E ele sempre que me vê, Chico, cadê a gravata que eu lhe dei? Você não usa porque eu ainda não vi você usando a gravata. Doutor José, eu estou guardando para usar em uma ocasião especial. Mas toda ocasião é especial. Gravata é para usar. E ele tinha uma admiração por gravata slim, que é aquela mais fininha, né? Sim, mais Quando ele me elegante. via de gravata slim, ele falava, gravata slim, tá muito elegante, tá muito elegante. Sempre com essa brincadeira. Porque ele observava tudo, né? Era o xodó dele, era a TV, Sim. então